Ok, meu grande amigo Ricardo Ascioli, um prazer conversar com você hoje, um pouquinho da sua vida de tênis. A gente tem muito para falar, mas vou deixar você se apresentar para os nossos amigos que vão escutar isso aqui. O Vai meu lá. nome é Ricardo Ascioli, eu sou ex-tenista, né? Fui jogador de tênis profissional, fui treinador de tênis profissional, fui organizador de eventos, de torneios. Enfim, o tênis é a minha vida. Eu acho que eu fiz um pouco de tudo, de A a Z. Tenho uma história rica em todas as ações do tênis. Enfim, joguei tênis juvenil, joguei tênis universitário, profissional, fiz dupla. Enfim, um pouquinho de tudo, um monte de tudo. O tênis é minha vida e continua sendo. Vivo intensamente e vamos nessa. Pois é, muito legal. Bom, essa aqui é bem especial para mim. A gente se conhece desde, eu estava pensando ontem, acho que desde os 8 anos meus e os 9 seus. Isso. Essas casualidades da vida juntaram a gente numa quadra de tênis e a gente está ainda junto aqui falando de tênis. Bom, a minha primeira pergunta para você eu sempre fico muito interessado, como é que você chegou no tênis? Como é que foi isso de começar a jogar tênis de criança? Jogar tênis de criança tem a ver com minha família, né? Com meus pais, minha mãe, meu irmão, meu pai, todo mundo jogava. Foi muito natural eu chegar e começar a jogar. Ir para o clube, pegar uma raquete, começar a jogar com o meu irmão mais velho, ser incentivado, ir para o paredão, bater uma bolinha, sentir o gosto pela coisa e nunca mais deixar de jogar tênis. Quer dizer, aquela coisa que era uma brincadeira desde criança virou muita coisa, virou um sonho, virou um caminho de vida, virou um caminho de tudo, na verdade, virou o meu DNA. É, quando a gente se conheceu, esse aí foi o seu primeiro clube, Academia de Tênis de Brasília? Aí Não, é na que você verdade, começou? não, na verdade, meu primeiro clube foi a ABB, no Rio de Janeiro, né? Quando a Tá? gente namorava no Rio de Janeiro. Meu pai trabalhava no Rio e ele teve uma oferta para ir trabalhar em Brasília, então eu comecei a jogar na ABB do Rio de Janeiro junto com meu irmão, eu lembro bem, ele me levava para o paredão da ABB e aí a gente jogava lá, ficava brincando, ele brincava comigo, meu irmão é 7 anos mais velho, né? O Cláudio é 7 anos mais velho que eu, então era assim, uma figura muito presente na minha infância. E foi com ele que eu comecei a brincar no paredão mesmo. Eu lembro muito bem, a gente ia para o paredão, nem era para quadra, era o paredão, eu ficava brincando lá, ele brincando comigo e tal. E depois, aí, quando eu fui para Brasília, ah, a gente chegou em Brasília e eu fui para o Yacht Clube de Brasília primeiro. Então, eu lembro, eu participei da escolinha de tênis do Yacht Clube de Brasília, que era um clube lá onde meus pais, primeiramente, se associaram, né? Só um minutinho. Deixa eu só. ah, Opa. E aí, com isso, a academia se formou, né? Meus pais foram um dos primeiros sócios da Academia de Tênis de Brasília. E foi Pois lá é, que a coisa evoluiu e foi lá que nós nos conhecemos. pois é, Então, que legal, né? Que legal, interessante. Interessante que você fale do paredão. Eu acho que o paredão era antigamente o lugar onde os jogadores treinavam, né? Os jogadores bons, eu acho que não tem um jogador bom que não tenha passado pelo paredão, né? era uma referência antigamente, né? Antigamente todo mundo passava pelo paredão, todo mundo tinha um momento de paredão, tinha aquela coisa de aquecer no paredão, enfim, o paredão fazia parte das rotinas, né? De todo Sim, mundo. sim, sim, que legal. E me conta outra coisa. Hoje em dia, no tênis, a figura dos pais é uma figura muito presente, né? Eles viajam com os meninos, eles estão no aprendizado, às vezes eles são full-time coaches, às vezes part-time coaches. Qual foi como é que se fala em português? O role, o role, Papel, o o papel. papel dos teus pais no teu tênis? Os meus pais estavam sempre presentes, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira muito tranquila. Nunca foi uma coisa muito de ficar em cima, de ficar, vamos dizer assim, querendo participar intensamente.
Eu acho que essa foi uma das coisas que eles fizeram muito bem. Eles sempre tiveram a capacidade de me entregar para pessoas, por exemplo, seus pais, né? Seus pais foram meus professores. Então, assim, eu tive bons professores e meus pais sempre tiveram essa capacidade de me trazer boas pessoas que me ensinaram. Então, eu nunca. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Tá bem Deixa- aqui ainda. Você está me vendo? Ah. Sim, estou vendo e escutando, Ah, perfeito. ok. Então, assim, eu nunca senti os meus pais assim, como eu vi às vezes os pais dos outros ali na quadra, do lado, assim, olhando, né, aquele negócio. Eles estavam presentes às vezes, mas não era aquela coisa de estar o tempo inteiro. Gostavam de me ver jogar, gostavam de ver os torneios e tal, mas não era aquela coisa intensa que eu via em alguns dos meus amigos, né? Então, assim, eu tinha, como eu falei, o Cláudio, meu irmão, era uma pessoa que estava muito presente, inclusive durante um tempo, depois que eu cresci um pouco, ele foi meu treinador até um pouco, ele trabalhou um pouco comigo. Então, o Cláudio também foi o meu treinador, irmão treinador, e com ele, sim, a gente às vezes tinha uns certos embates, mas isso foi uma coisa que para mim acho que foi muito legal. Meus pais sempre confiaram muito nos treinadores que eles trouxeram para me ensinar tênis. Eu acho que foi uma coisa que eles acertaram bastante. Legal, legal. E se você olhar para trás, você pode identificar alguma filosofia assim que você levou para o tênis? Por exemplo, tem meninos que aprendem o esporte através da técnica, muita técnica. Outros através de jogar, estratégia. Outros através muito físico, muita força. Como é que você sente que foi o seu começo no tênis? Eu acho que eu tinha a capacidade de ver. Eu conseguia olhar e ver como os outros faziam. Então eu gostava de ver os melhores jogadores jogando. Eu gostava de ver os adultos, né, quando tinham torneios dos primeiras classes, por exemplo. Eu gostava de ir lá ver. E aí quando eu olhava, eu falava, eu vou conseguir fazer isso, eu faço aquilo. Eu lembro também quando eu via jogo na televisão, eu me sentia assim, era impressionante. Eu via um jogo na televisão, eu ia correndo para a quadra e eu me sentia jogando melhor no instante em seguida a ver o jogo. Eu olhava, eu via os caras jogando, eu ia para a quadra em seguinte e eu falava, caramba, eu consigo fazer isso também. Quer dizer, eu conseguia captar o que eu via, entendeu? E conseguia transmitir aquilo para o que eu fazia. Quer dizer, essa talvez era uma qualidade minha, né? Uma qualidade inata minha de poder transformar o que eu conseguia ver as outras pessoas fazendo e fazer igual ou até melhor. Legal, legal. É, você acha que isso se perdeu um pouco no tênis hoje em dia? Que os meninos, as meninas novas não aprendem tanto assim olhando e fazendo? Ou ainda tem isso no tênis? Sabe que isso é uma boa pergunta? Eu acho que, agora que você me diz, eu acho que talvez tenha se perdido, sim. Eu acho que algumas coisas ficaram tão didáticas, às vezes, né? Ficaram tão. Faz isso, levanta assim, faz assado, que eu acho que perdeu a espontaneidade, né? Sim, Do menino ir lá e fazer. Agora que você está falando isso, me vem à tona, sim, você pegar e olhar. E eu acho que os meninos que têm a capacidade de fazer mais dessa maneira, talvez sejam os meninos que andam mais rápido, porque eles conseguem perceber diferente, né? sim, sim. Porque, por exemplo, se eu me lembro de você como jogador, né? Já grande, né? Adulto, e você tinha boa técnica. E a técnica boa, olhando, imitando, talvez, né? Ou É, teve alguém que te falou, levanta aqui, levanta lá, ou não, não era não. tá. Então foi olhar e identificar, eu vou imitar e deu bem. Não, então, é interessante até, eu estou lembrando de um episódio de um técnico na universidade minha, que ele até falou, pô, ele falava assim, pô, você de repente pega uma coisa e você muda sozinho. Eu falei, coach, pô, eu vejo um negócio, eu falo que melhorou, tá melhorando, funciona assim, eu vou lá e ajusto, né? Então, assim, é isso mesmo, tem razão. Eu era dessa maneira mesmo. Sim. Aprendizado
implícito. É, eu não precisava de uma pessoa falar, faz assim, puxa para cá, levanta, põe o pé. Não, não. Eu olhava e falei, ok, eu conseguia, vamos dizer assim, dentro da minha cabeça, fazer a coisa funcionar também. E você tinha algum ídolo no tênis? Alguém que você olhasse, especialmente, por exemplo, o meu foi o Vilas, né? De criança, eu gostava muito do Vilas, né? E a gente, você sabe, naquela época a gente não podia ver muitos jogadores, né? É, Então, quando e ele aparecia por aí, puxa, no Chile, você tinha alguém assim? naquela época, pois é legal você falar isso. Eu tinha alguns caras que eu gostava, mas não era assim pela. Eu gostava da maneira deles serem e não muito da maneira deles jogarem, assim, do que eles traziam para a mesa, né? Por exemplo, eu me identificava com a onda do Borg, né? Dele ser aquela pinta, aquele jeito dele, mas não da maneira dele jogar. Eu não me identificava com a maneira que ele jogava. Eu já me identificava mais com a maneira do McEnroe e do Gerolaitis de jogarem, que eram mais soltos, mais indo para frente, que era como eu mais jogava, né? Mas também a onda deles de serem mais irreverentes, mas o lado cool do Borg de ser tranquilo e ao mesmo tempo você olhar assim e falar, porra, aquela pinta e tal. Então, assim, eu tinha uma maneira de captar coisas diferentes de cada um. Eu não era um cara que falava assim, esse estilo de jogador é o que me representava. Eu era mais um cara de assim, de onda, de perspectiva maior do que ele representa, não só da maneira de jogar, entendeu? Sim, sim, entendo, entendo. Talvez pegando um pouquinho de cada jogador, eu Isso, gosto isso, fazendo o seu próprio isso. puzzle. Como é que se fala? O Estou seu aprendendo próprio português. quebra-cabeça. É, Eu pega, quebra-cabeça. eu pegava um pouquinho de cada um que eu achava que era legal, entendeu? Sim, sim, legal, legal. E vamos dar mais uma pergunta assim de quando você era criança. Teve algum momento quando você estava crescendo, né, jogando na academia, que você percebeu, teve assim um insight e disse, puxa, eu jogo legal. Eu acho que vou continuar jogando tênis porque eu jogo bem. Você teve algum momento assim que passou pela sua cabeça? Algum jogo, algum torneio? Não, olha, tiveram dois momentos assim, vamos dizer assim. Um primeiro momento, quando eu ainda era mais novo, ali perto dos 12 anos, quando eu ainda jogava tênis, jogava basquete, nadava, jogava vôlei, quer dizer, eu fazia todos os outros esportes. E eu jogava bem vôlei, jogava bem basquete, nadava muito bem. Eu fazia tudo muito bem e também jogava bem tênis, né? Ali naquele grupo todo, eu era um dos melhores de Brasília naquela época e também era um dos melhores na natação, estava no melhor time de vôlei da escola, no melhor time de basquete da cidade. Então, assim, eu tinha um aprendizado legal. Só que aquele momento ali, o tênis começou a falar mais alto, porque eu vi alguns amigos meus começando a viajar e aquilo me trouxe um ar assim, puxa, com o tênis eu vou conhecer outras coisas. O tênis me atraiu por aquele negócio de poder sair de casa, viajar e estar com outras pessoas em outros lugares. O coisa que com os outros esportes era um pouco mais difícil isso acontecer. Então isso me seduziu e como eu tinha já viajado a alguns torneios nacionalmente e ganhei alguns jogos, né, em termos de Brasil, aquilo me seduziu. Ok. Depois veio o quê? Em seguida, quando eu estava ali com 13 para 14 anos, veio a grande mudança da minha vida, que foi quando eu fui para os Estados Unidos, né, treinei lá no Harry Hopmans e cheguei no Orange Ball para jogar, que foi aquela grande transformação que eu cheguei na final do Orange Ball, né? Que quando eu comecei a treinar e tal, e aquela coisa que eu treinei mais a sério, foi a primeira vez quando eu vim para os Estados Unidos, né, a gente treinou, sei lá, 2 ou 3 semanas, e aquele negócio me fascinou, né? Treinar 5 horas por dia, eu fiquei maluco. Aquilo lá, para mim, era um. Eu estava como pinto no lixo, né? E Vendo você todos. estava sozinho? Não, não estava sozinho, não. Estava com o meu técnico, com o Ayrton, né? Que naquela Uhum. época, e com o Chapecó. Nós estávamos juntos lá, né? Ah, não acredito, não sabia Nós essa estávamos- parte da história. Pois é, nós estávamos juntos lá treinando, com outros, e tinham outros brasileiros lá também. Então a gente estava treinando e, pô, eu entrei na quadra com o Harold Solomon, eu entrei na quadra com o Andrés Gomes, que eram os caras maiores, né? E eu olhando aqueles caras treinando lá, e eu falei, caramba, isso aqui é demais. E eu comecei a treinar e eu comecei a jogar bem, e de repente eu não entendia nada de inglês, mas eu escutava os caras falar, pô, esse garoto brasileiro joga bem. Eu falei, pô, os caras estão falando de mim. E eu falo, pô, que legal.
De repente, tal, não sei. Aí a gente vai para o Orange Ball e no Orange Ball mudou tudo, né, Tonho? Eu cheguei lá e comecei a ganhar de todo mundo. E foi do nada, não era nem cabeça de chave. E cheguei à final e perdi na final para o Chapecó, tendo 3-1 no terceiro set. Então, assim, Mas incrível, né? Que vocês foram juntos e fomos jogaram final juntos. exatamente. Um técnico, dois jogadores. Nossa, É, que nossa, doideira, né? que Saímos de doideira. Brasília juntos, né? Aquela coisinha de repente estamos lá jogando a final. Então, 1978. exatamente, 1978. E 78. E aquilo mudou. Aí ali eu falei, caramba, realmente eu acho que eu tenho a manha para jogar esse negócio. E aquilo ali me abriu um olho assim, eu falei, uau, eu realmente posso ser diferenciado nisso. Então, a partir dali, as coisas começaram a ganhar um outro patamar para mim, né? Uma outra expectativa, uma outra visão, e aí foi se desenvolvendo. Mas me conta um pouquinho mais em detalhe, como é que continua essa história, né? Vocês voltam para o Brasil e continuam treinando na academia com o Ayrton? Sim, a gente volta para o Brasil, continuamos treinando com a Ayrton. Aí depois eu não sei se a gente se separou de treinar ou não. Eu acho que. Porque aí a gente mudando de categoria, né? O que Sim. aconteceu? Eu era muito adiantado na escola, então no final do ano de 14 para no final de quando eu subi para 15 anos e eu terminei o ano de 15 anos, no ano seguinte eu já ia começar o terceiro ano colegial, que é o último ano da escola do Brasil, né? E aí naquele ano, que era o meu primeiro ano de 15 a 16, eu vim jogar o Orange Ball de novo. E aí eu lembro, eu fui para o Hopman de novo treinar e tudo, aquelas coisas todas, fiz o mesmo caminho, né? Mas aí já era o primeiro ano de 16. Só que eu não queria parar de estudar. E vários dos meus amigos naquela época ali, vários, já estavam todos começando a parar de estudar. E eu não queria fazer isso. Eu tinha, assim, era uma coisa que eu falei, cara, eu não quero parar de estudar. E aí surgiu a oportunidade, meu irmão tinha morado nos Estados Unidos antes, de eu vir para os Estados Unidos naquele momento depois do Orange Ball, e ficar por aqui, fazer high school e depois ficar. E eu vim com uma doideira. Falei, eu vou e fico. E foi assim que aconteceu. A partir dali, eu desapareci do tênis brasileiro com 15 anos, porque eu vim para os Estados Unidos, não mais voltei para o Brasil naquele momento, entrei no high school, comecei a jogar aqui dos juvenis dos Estados Unidos, depois eu fiz só um semestre de high school e com 16 anos entrei na faculdade já. Então, Nossa, que novo, né? é muito novo. Então, a partir dali, eu não joguei mais júniors. Foi muito, foi Tá. muito, foi muito doido. Eu fui voltar a jogar júniors no meu último ano de 18 anos, que eu joguei o Orange Ball de 18. Só isso. E aí eu não tinha nada assim, já não tinha nada a ver com o Brasil, porque eu estava morando aqui há muito tempo. E o meu coach da universidade conseguiu fazer com que eu entrasse no Orange Ball. E aí eu joguei lá no Flamingo Park, né? No Flamengo? Não, como é que é? No Flamingo Park. É, no Flamengo. No Flamengo. E eu estava até jogando muito bem, mas estava jogando muito pouco em Saibro. Eu perdi para um argentino o 6-4 na negra. Eu falei, putz, foi um jogo muito duro. É, Como era o nome dele? Garulo era o apelido dele, eu acho. Gareto? Gareto? Não, não, acho que era Gareto. Era, sei lá. Ele ficava passando bola de fundo, foi chato pra caramba, eu perdi 6-4 na negra. Mas enfim. Aquele foi o meu último torneio juvenil, mas eu já estava só jogando college. E aí minha vida, né, foi um caminho totalmente diferente que a grande maioria de todo mundo, né? Então, você jogou handball, 18, mas você tinha ainda 2 anos de universidade na Isso, frente. na frente. Então, mas eu sei que você ficou na universidade, mas teve um momento que você se machucou. Exatamente. Quando é que foi isso? Tiveram dois momentos na faculdade que foram assim. Com 17 anos, depois do primeiro ano e meio de faculdade, eu voltando para o Brasil, no verão, eu fui jogar aquela Copa Itaú, e tinha aquelas Copas, eram challengers no Brasil, né? Sim. E eu comecei a jogar e comecei a passar os quales. Então, já tinha ali com 17 para 18 anos, já tinha feito os meus primeiros pontos ATP. Então, eu tinha pensado, puxa, eu acho que dá para jogar pro.
eu estava pensando, bom, vamos pro Pro, então, não vamos, tal, não sei o quê. Bom, no último torneio, Tonho, olha que loucura. Eu passei o quali, e foi em Brasília isso. Passei o quali, ah, não lembro de quem que eu tinha ganho lá nas rodadas do quali, mas eu joguei contra o Molina na primeira rodada. Acho que era Andrés Molina. Na primeira rodada. Argentino? Argentino, exatamente. E aí, no dia, nesse dia, eu acordei e fui fazer xixi antes do jogo, né, de manhãzinha. E meu xixi estava muito escuro. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu cheguei pro meu pai e falei, pô, minha urina está muito escura. Ele falou, eu acho que você deve estar com hepatite. Eu falei, hepatite? Bom, enfim, fui jogar o jogo, passei mal do jogo, perdi 6-4 na negra. Aí ele me levou para o hospital, fiz os exames, hepatite. Putz, fiquei um mês de cama. Depois, mais 6 meses sem poder fazer nada, quer dizer, eu voltei para a faculdade. Aí depois foi aquela coisa, pá, volta a jogar e tal. Aí retreina, nananana. Passou-se um ano e meio depois, volto. Aí aquela coisa, estou no meu penúltimo ano, faltava um ano e meio para terminar a faculdade. Primeiro torneio do ano, em janeiro, eu estava na semifinal do Nacional Indoors aqui nos Estados Unidos. Estava jogando contra o Roberto Saad, outro argentino, que jogava muito Me bem também. lembro. A gente foi bater uma direita no primeiro set, 4-4, 5-4 no primeiro set, escorreguei, torci o joelho, arrebentei um ligamento. Putz, 10 meses sem jogar tênis. 10 meses. Então, em total, você passou mais de um ano sem jogar tênis. É. Aí, aí eu falei, bom, agora nós vamos terminar a faculdade e Sim. depois a gente vê o que acontece. E aí minha vida foi se mudando e tal, e aquela coisa toda. Terminei a faculdade e depois voltar a jogar o circuito foi outra, que foi quando nós nos reencontramos. Pois é, na Alemanha, né? Na Alemanha, exatamente. Tá. Exatamente. E eu me lembro que você jogou uns anos, mas aí a gente se perdeu um pouquinho também. Você jogou jogou mais dupla depois, mas ou parou cedo? Como é que foi isso aí? Bom, assim, logo depois da faculdade, logo depois ali, quando eu terminei a faculdade, Você quando estava nós... com quanto? 22 anos. Não, eu estava com 20 para 21. Eu comecei a faculdade com Ah, 16. nossa, uma criança ainda. Eu era novo, eu era muito novo. Então, assim, quando a gente se encontrou ali em Schornsdorf, né? É, do lado de Stuttgart. Exatamente. Eu lembro até hoje, quando eu entrei no clube lá, eu tô olhando, eu falei, caramba, será que é o Tonho ali? Eu falei, não é possível. Que Pois é, né? doideira, depois de Coincidência. tantos anos. Mas, enfim, é, eu tinha já um emprego para voltar para os Estados Unidos, que eu tinha formado já estava com emprego para voltar nos Estados Unidos meses depois. Só que eu falei para o cara, ó, eu vou para a Europa porque eu quero conhecer a Europa, eu quero viajar um pouco, eu quero, né, jogar uns torneios de grana e eu volto 4 meses depois e começo a trabalhar. Só que naquela brincadeira toda ali, eu comecei a jogar os torneios, comecei a ganhar uma graninha, qualificar, passei o quali de um negócio, ganhava um pouquinho de dupla aqui, aquela coisa toda, e eu falei, pô, calma aí, espera um pouquinho. Deixa, eu falei, deixa, vamos até dezembro. Dezembro eu começo. O cara falou, tudo bem. E a coisa continuou, e aí deu no que deu, né? Daqui a pouco eu estava já, em breve eu cheguei a entrar entre os 100 de dupla, e aí a coisa foi entrando, já estava jogando Copa Davis daqui a pouco. Inclusive joguei, fui para o Chile jogar Copa Davis em 86, né? Jogamos eu, o Nico Mata, Cássio Mota e o Dácio Campos, jogamos contra o Chile lá em 86 no Estádio Nacional. Então, a partir dali, a coisa já foi ganhando corpo. Eu estava jogando dupla, simples, um ranking um pouco mais abaixo, sempre entre os 100 de dupla, e a coisa foi andando, andando, andando. Então, foi me mantendo, eu fui jogando. Era uma coisa que não era previsto para mim, né? Como eu falei, eu tinha cabeça de fazer um negócio diferente, mas os resultados foram acontecendo. Eu soube lidar com a lesão do joelho, tinha que me manter com né, fazendo sempre alguma coisa e cuidando. E fui levando da melhor maneira possível. Foi uma experiência, para mim, fantástica. É, Meus pais me deram apoio, eu não precisava, na verdade, eu consegui fazer de uma maneira onde eu não tinha necessidade de pedir suporte financeiro dos meus pais, então eu fui levando do jeito que eu conseguia. Pois é, que interessante o que eu vejo aí também, Pardal, na sua história, só do jeito que você conta ela.
teve muito divertimento, né? Não teve essa pressão de eu tenho que chegar lá e ganhar porque eu quero ser número X ou número X de dupla, né? Parece assim como uma história mais divertida, né? Aí, agora, voltou. Ah, parece, Free, parece assim como. olhando de fora, parece assim uma história, a sua experiência assim, de entrar no tênis mais divertida, sem pressão. Tendo essa pressão de chegar naquele ranking, de ganhar esse dinheiro, né? As coisas foram acontecendo, você foi pegando elas, né? Sim, foi muito assim mesmo. Eu fui encontrando os meus caminhos, eu fui assim. Eu fui tendo o sucesso que eu conseguia. Eu acho que as duplas foram me mantendo vivo dentro do conceito do circuito. Eu fui obtendo esse tipo de sucesso. Não era, né? Obviamente que a gente quer sempre fazer mais e ganhar mais, mas eu fui tendo eu fui tendo boas experiências, né? Eu joguei Olimpíada também em 88, fui para jogar a Olimpíada de Seul, quer dizer, foram sempre coisas pontuais e importantes na minha vida acontecendo e que foram me dando o estímulo para seguir, né? Para seguir trabalhando, para seguir motivado fazendo as coisas. Ah, eu acho que foram ciclos, né? Eu fui passando por ciclos. Ah, uma coisa que talvez tenha me dado uma tranquilidade de passar por isso, e certamente me deu, foi a minha passagem pela universidade. Como eu tinha uma formação acadêmica, como eu tinha uma cabeça talvez mais clara, eu não me sentia, vamos dizer assim, desamparado quando eu estava no tour. Eu me sentia, bom, se não der certo, eu vou recolher as coisas e eu vou trabalhar em alguma coisa. Eu tinha uma formação, eu tinha uma cabeça clara que eu poderia fazer outras coisas, entendeu? Então, talvez Sim, ter tido essa passagem pela universidade me deu essa tranquilidade de falar, vai em frente, curte o que você está fazendo, vai, encara com tudo. Se não der certo, cara, recolhe, vai fazer outra coisa, você tem formação, enfim, se vira, entendeu? Então, sim, assim, sim. eu acho que talvez, olhando para trás, isso tenha me dado uma certa grau de segurança ou tranquilidade para poder, vamos nessa, vamos curtir isso aqui, vamos enfiar a cara, vamos viajar o mundo e vamos ver no que dá. E se não der certo aqui ou ali, depois se recolhe e a gente faz outra coisa. A gente é novo, entendeu? Eu sempre É, tive muito. A minha postura sempre foi assim, eu nunca tive medo de fazer as coisas. Falei, se não der certo assim, eu vou fazer de outro jeito. Eu sempre encarei isso com muita tranquilidade. legal, legal. Então, você não deixou nenhum tipo de pressão assim entrar em você, né? Isso tem que funcionar porque senão eu tô com água até o pescoço, né? Não, eu nunca botei as coisas assim. Legal, muito bom, muito bom. Boa cabeça. E como é que o Pardal se transforma em coach? Pois é, o Pardal se transforma em coach. De pouquinho em pouquinho, eu sempre tive um pouquinho. Quando eu comecei a já estar um pouquinho mais no tour, sempre me vi na posição de ajudar alguns caras quando estavam. Quando eu via algum jogador que estava começando, eu sempre, eu sempre tentei ajudar alguns caras que vinham por detrás, né? É, eu lembro muito bem que muitas vezes, quando eu estava, por exemplo, em torneios e eu era main draw de alguma coisa, eu via os caras que estavam ralando, que perdiam no quarto, eu falei, pô, fica no meu quarto, dava uma força para os caras, de repente, vamos treinar junto. Né, naquela época, ninguém viajava com coach, né? Poucas de nós tínhamos dinheiro suficiente para ter um coach 24 horas por dia com a gente, viajando o tempo inteiro. Então, a gente se ajudava. Então, chegou num momento ali, no finalzinho, quando eu já tinha um pouco mais de experiência, assim, era uma coisa muito natural minha, né, de agregar e estar junto e fazer. Ah, e aconteceu de uma. A oportunidade veio do nada, vamos dizer assim, né? Ah, eu estava, na verdade, no finalzinho, já pensando em parar de jogar. Estava assim. Eu ainda estava entre os mundo de dupla, mas eu tinha, naquele último ano, eu tinha perdido, estava com poucos pontos de simples, ou se não, já tinha perdido quase, estava com um ou dois pontos de simples só.
então já não dava nem dano, talvez, para entrar mais nos quales de simples, que é a coisa que eu gostava de fazer. Eu gostava de jogar os quales e jogar o Mundial de dupla. Mas já estava aquela coisa assim, né, Tonho, de treinar, o treinar já estava ficando mais difícil de passar as horas que a gente precisava passar e eu não estava muito satisfeito de só jogar dupla. Já não estava me satisfazendo internamente só jogar dupla no tour. Você tinha que Então eu idade, estava mais ou pensando, menos, naquela época? hã? Que idade Eu você tinha? eu estava com 29 anos, por aí, 29. 29 anos, né? Que naquela época eu já estava começando, naquela época já era um cara mais velho no tour, né? Claro. Hoje em dia já não é tão assim, né? Não, mudou muito, né? Mudou muito, mas naquela época já começava a pensar, putz, né? Já era um pouco diferente. E aí eu pensei assim, bom, o que será que a gente faz? Aí eu tinha até pensado, vou voltar para a faculdade, é o que eu tinha falado. Vou voltar e vou fazer um MBA, um Masters. Já tinha até contactado meu ex-técnico, falei, olha, quem sabe eu volto daqui a 6 meses, fico de assistant coach, vocês pagam a minha faculdade, eu faço assistant coach para vocês, e né, faz um bem bolado. Já tinha pensado nesse caminho. E ele falou, pô, pode ser uma boa ideia e tal, você vem em agosto, isso era em dezembro, né? Porque o ano aqui começa em maio, né? É, Sim. então, assim, inicia em agosto e tal. Eu falei, pô, pode ser e tal, eu tô pensando. Mas aí eu tava de férias, eu falei, pô, vou fazer ou não vou fazer a pré-temporada ali em dezembro, né? E aí, de repente, soou o telefone e era o manager da Gabriela Sabatini, que eu tinha uma relação legal com a Gabi, né? O Kirmaí treinava ela, a gente já tinha treinado várias vezes juntos e tal. E ele falou: poxa, ó, você não quer viajar com a Gabi umas semanas? Quer descer com ela para ir para o Australian Open e alguns torneios na Ásia? Eu falei: ué, por que não? Aí eu falei: pô, se você me pagar tanto, eu vou. Ele falou: não vai aceitar de jeito nenhum. E ele falou: tá fechado. Eu falei: é? Eu falei: tá bom, vamos nessa. E assim foi ali que começou, Tonho. De repente, peguei o avião, fui para Buenos Aires, encontrei a Gabi e tal, não sei o quê. Descemos para Sydney e lá tô eu. Naquele começo ali, foi o meu primeiro. Então, a sua primeira aluna foi a Sabatini. Pois é, cara, você Começou acredita? por baixo. Comecei por baixo. Que doideira, né? É, que legal. E quanto É. tempo você fez isso? A gente ficou 2 meses juntos, Tá, porque a gente foi para lá. é, Ela fez semifinal do Australian Open. Ela treinava com o Kirmaí também. O Kirmaí era o head coach dela, vamos dizer assim. Só que o Kirmaí sim. estava para parar com elas. Estavam num processo assim meio de transformação e tal. E bom, aí nós fomos para Tóquio. Aí depois a gente veio para os Estados Unidos. Ela ficou doente. Ela pegou uma mononucleose, uma coisa assim, ficou. E aí eu fiquei aqui em Miami, assim, em stand-by. Só que quando eu tive na Austrália, vários jogadores me olharam e falaram, pô, mas você está aqui? E aí que você está? Quando os caras começaram a falar, pô, mas você está viajando, então você virou coach? Eu falei, pô, eu não tinha ainda mesmo aquele boné do coach. Eu falei, não, eu falava assim, não, eu tô com a Gabriela e tal, não sei o quê, mas sabe quando você não está muito, Sim, né? sim. E aí, de repente, várias pessoas começaram a falar, pô, vem viajar comigo, vem viajar comigo, vem viajar comigo. Eu falei, porra. Aí eu fui viajar teve um jogador que me chamou, vem para Indian Wells. Aí eu estava aqui, falei, pô, vou para Indian Wells, enquanto a Gabi não se decide lá, e de repente eu falei, vou para Indian Wells. Aí fiquei com um jogador em Indian Wells, eu voltei para cá. Aí de repente eu falei, cara, eu acho que eu vou. E eu gostei muito da experiência de ser treinador, né? Eu gostava daquele negócio de estar por fora e poder ajudar. Ah, e aí, e aí minha carreira de treinador começou, fez assim, ó, bum, ela floresceu. A partir dali eu abracei com tudo. Quer dizer, eu não tive nenhum break entre parar de jogar e começar a ser treinador. Não teve nenhum mês de break. Eu simplesmente engatei uma na outra e fui embora. E não olhei mais. E foram quantos anos Como assim? de treinador? Ah, Tom, eu fiquei viajando no tour, viajando assim, direto, ah, 20 anos. 20 anos. 20 anos no tour, assim, direto. Depois, menos, né? Assim, mas direto, uns 20 anos. Então, assim, direto. Foi, para lá, para cá, é, sem parar. Isso depois de quase 8 ou 9 anos de viajando como jogador, né? Então, assim, Sim, foi, sim.
Foi muito intenso mesmo. Porque eu comecei a trabalhar com o Nico Pereira, depois veio o Meligeni, trabalhava com os dois. Depois eu comecei a trabalhar com muitos jogadores, né? Eu tinha sempre um ou dois jogadores, e aí depois veio Copa Davis. Sim, depois começaram a vir um monte de coisas. Então, aí depois minha própria academia, caras menores, aí, putz, fui abraçando, enfim. E aí a minha vida foi desenvolvendo em várias vertentes, né? Sim, sim. Como, como treinador, fiz um monte de coisa e depois eu fui usando as minhas próprias habilidades para não ser só treinador, mas também passei a ser empresário dos meus jogadores também. Então, assim, foi tudo crescendo a mais, né? Eu sempre fui adicionando. E você teve no board também do ATP, né? Exatamente. Foi na época de coach. Na época de jogador, eu tive no Council, eu era parte do conselho dos jogadores durante duas eleições, durante dois períodos. E na época de coach, eu também fui parte do board, né? Que é o outro, a parte de cima. Então, eu fiz dois mandatos de board também. Então, eu também estava muito envolvido na parte administrativa do tour. Então, eu tinha muito esse envolvimento, né? Eu tinha uma relação muito boa com os jogadores. Eu era um cara muito, por falar, né? Falo português, falo espanhol, falo muito bem inglês, enfim, tem uma dinâmica muito boa de relacionamento com todo mundo. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com isso. Talvez eu acredito muito isso a minha preparação do college, né? Que me preparou muito para ter essa organização de poder saber gerenciar todo esse tipo de coisa, né? Então, essa minha participação como representante dos jogadores, seja na parte estrutural, na parte de negócios, também foi uma coisa muito legal. Uma coisa que eu curtia muito fazer, que eu achava que eu fiz uma diferença, que eu contribuí bastante na época que eu tive nesse envolvimento. Legal, legal, Pardal. E se você se lembra de uma experiência assim que você diga, isso me marcou muito como pessoa, positivamente, tanto como jogador ou como coach, alguma qualidade que você diga, puxa, isso aqui foi graças ao tênis, qual seria? Tem alguma coisa especial? Você disse alguma coisa que o tênis me trouxe? Sim, assim, mas no plano do caráter, né? Eu acho que o tênis ele me trouxe. É difícil botar uma coisa, porque ele me trouxe muitas coisas juntas, né? Assim, o tênis, para mim, que viveu isso tão intensamente, que vive isso tão intensamente, ele me trouxe um caminho de vida, ele me trouxe uma. Eu acho que sem o tênis, eu não teria tido a oportunidade e o sucesso na vida que eu já tive até hoje. Ele me deu conceitos muito claros do que é certo, do que é errado. Ele me deu equilíbrio para tomar decisões em momentos difíceis. Ele me deu capacidade de ter discernimento entre, vamos dizer assim, relações entre pessoas, né? Pela maneira, por viajar pelo mundo inteiro, lidar com gentes diferentes, você acaba criando um mecanismo de auto conhecimento e autodefesa, autoajuda, de saber identificar certas coisas. E o tênis me trouxe isso, me trouxe todas essas ferramentas que hoje em dia me fazem quem eu sou. Então, assim, são muitas ferramentas que o esporte me trouxe que fazem o Pardal ser o que ele é hoje em dia. Sem o tênis eu não seria isso, né? Eu, Sim. E eu, sim, só continua, desculpa. é, eu sou talvez uma pessoa equilibrada, uma pessoa que faz as coisas do meu jeito, porque eu tive que aprender isso na pele. Eu tomo decisões, eu tive que aprender sozinho, numa idade muito precoce, a tomar decisões sozinhas, né? Então, assim, o meu joelho, eu tive que operar aqui nos Estados Unidos sozinho. Meus pais estavam no Brasil, aquela época não dava para vir para lá e para cá, entendeu? Então, assim, eu tive que tomar decisões sozinho, fazendo um monte de coisa. E isso foi em razão do tênis.
né? As pequenas coisas que a gente tinha que fazer são coisas que formaram o meu caráter, né? A formação do meu caráter, a formação dos meus valores foram feitas pela essa vivência do tênis. Então, É daí que vem aquela frase do Pardal: o tênis se joga de dentro para fora. é exatamente isso. O tênis se joga de dentro para fora. É, é de dentro que ele sai, né? Se, se o de dentro não está bem equacionado, o que sai para fora não é legal. E isso você foi construindo sozinho através dos anos, mas deve ter um momento que você percebeu, né? Disse, caramba, né? Eu, através desse aprendizado, me transformei nessa pessoa que sou hoje e entendo que vem de dentro. O que eu fiz Claro, por, o que fiz lá fora vinha de dentro, exatamente. uma fonte. Super legal, super legal. Super legal, além disso, ter tido a claridade para ensinar as pessoas que estavam perto de vocês, né? É, Mais ainda, né? Seu filho que joga tênis, por exemplo, né? Ele poder perceber essas coisas, né? é. E eu acho também, eu acho que a, a posição de ser treinador, eu acho que outro dia eu tive uma conversa com o Meligeni, né, há um tempo atrás, e nós passamos juntos 7 anos, né? Então, Bom foram, tempo, né? é um bom tempo, né? É um tempo assim. E nesses 7 anos é uma relação muito intensa, né? É uma relação, caramba, você sabe como é, né? Você jogou, você sabe como é a relação de treinador com um pupilo. Ah, então, assim, você, você passa por altos e baixos, mas a relação do treinador com o pupilo é uma relação de entrega, né? É uma relação de abertura, é uma relação de. E nesse papo que eu tive com ele, uma coisa que me sensibilizou muito foi ele chegar para mim e agradecer, né, tudo que eu fiz para ele, no sentido assim, ele sabe do valor é, do que a gente conseguiu construir. Não é pelos resultados, ele teve os melhores resultados da carreira dele junto comigo, mas não é só isso, são as coisas intrínsecas que a gente passou junto e que marcaram não só ele, mas a mim também, né, como pessoa, né, coisas que a gente carrega dentro do nosso coração e que a gente carrega para os nossos filhos como crescimento interno, né? E como crescimento. E eu vejo algumas coisas que ele escreve, que ele fala, que coisas que nós passamos juntos e vivemos juntos. E muitas coisas que eu ensinei para ele, como ensinei para vários dos meus pupilos, né? E muitas vezes com os meus pupilos, pela situação que eu passei, eu aprendi também, né? Porque é uma relação Claro, de dar e receber, né? Como você é vamos dizer, o mestre também aprende com o pupilo, né? Então, assim, totalmente. é esse dar e receber que eu acho que na função de treinador, que hoje eu não exerço ela tão mais, né, como fazia antes, que agora eu tenho que exercer com o meu filho, que é muito mais intensa e muito mais emocional do que, né, do que simplesmente de ser o treinador, né, que não é tão simples de se você separar. ah, mas ela é uma coisa reconfortante de você sentir que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E outro dia também eu recebi uma ligação de um ex-pupilo meu, que ele deve ter tomado uma cervejinha a mais, e me ligou para me agradecer as coisas que eu tinha feito para ele. Eu falei, caramba, que legal receber uma ligação assim, Hum, né? Então você fica com o coração forte, cheio, de saber que você contribuiu tanto para uma pessoa. muito legal, né? Muito, muito legal. É. Parabéns, abraços aí. Pardal, conte um pouco para a gente o que que você está fazendo agora, nesses momentos, né? Você foi jogador, duplista, jogador de college, coach, board, um monte de experiência e agora qual é a sua função na vida? O que role, o papel. Olha, Tonho, eu, eu, eu acho que, assim, o, 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 eu ainda tenho aquele tema do tênis, eu ainda tenho uma visão na qual eu acho que ainda tenho coisas para contribuir.
né, com o tênis como um todo. Nesse momento agora eu quero ajudar o Luca, meu filho, a seguir o caminho dele. Ainda tem um tempo aí até ele se formar, entrar na faculdade e tal, então a gente tem um momento para ajudar ele a seguir nesse caminho. Mas, assim, eu tenho o meu envolvimento lá no Rio Open, que é uma coisa que, né, desde o início de tudo lá, os 10 anos, a gente acabou de fazer 10 anos no Rio Open, então eu fiz eu organizei muitos eventos também, challenges e outros eventos, que é uma coisa que eu gosto também, que eu curto bastante, que nesse momento é só o Rio Open que a gente faz lá, mas é uma coisa muito pontual, que nesse momento está meio dormente aqui nos Estados Unidos, né? A gente não tem feito muita coisa nesse lado, mas é uma coisa que talvez no futuro eu gostaria até de me envolver um pouquinho mais. Ah, mas assim, meu movimento aqui na academia, na Evert, é também de estar junto, até porque o Luca treina aqui, né? Então eu quero estar próximo dele, quero estar dentro desse contexto de estar no tênis, e estar muito próximo dele. Mas, assim, vai chegando um momento que a gente vai tentando escolher as coisas que dão prazer, né? Sim, As sim. coisas que você quer curtir. Eu acho que. Às vezes eu penso até quem sabe, um dia até voltar no tour de fazer alguma coisa. Assim, eu nunca me limito a dizer nada assim que eu não vou mais fazer. Até porque eh, eu me sinto numa posição de poder escolher as coisas que eu gostaria de fazer. Eu não tenho nada assim num horizonte próximo que eu gostaria de realizar agora. Eu quero fazer isso ou aquilo, mas eu quero levar esse momento agora que eu estou junto com o Luke e curtir esse momento junto com ele. Que legal. E esse Rio Open está crescendo pra caramba, né? Se Sim, vê, pelo menos por fora, né? Por fora se vê muito bem o campeonato, né? São 10 anos. é. É um Legal. evento que saiu do zero, é um evento que transformou, foi se transformando de pouco em pouco, criou uma identidade muito grande dentro da cidade do Rio e no Brasil, consolidou como se um evento, não só um evento de tênis, mas um evento onde as pessoas querem estar, um evento maior do que só tênis, passou a ser um evento de entretenimento maior. Então, eu acho que isso demonstra o sucesso que ele teve, né? Mas é sempre um desafio enorme, é um desafio Ah, gigantesco. Você, imagino. ano após ano, botar um evento muito legal, ver um evento saindo do zero 10 anos atrás, se transforma hoje em dia. Tá, a gente se frisou um pouquinho aí na sua última frase, né? Não sei se perdemos algum pouco, né? Mas entendi que foi muito legal ver o evento crescer de zero até o que ele é hoje em dia, né? É, o que ele se transformou, né? O, o público que a gente teve nesse último ano, casa cheia o tempo inteiro, as pessoas tentando de qualquer maneira, todos querendo participar. Eu acho que isso aí consolida um. E na América do Sul, no Brasil, né, não é fácil você ter um evento como esse, né? Então, assim, Sim, é, é, eu lembro o primeiro evento profissional que eu vi em Brasília, em 1972, quando vieram vários caras e veio o Thomas Koch e alguns americanos, Dick Stockton, e aí eu vi o Thomas Koch com aquela fita assim, aquilo me impactou. Era aquela molequinho, eu falei, caramba, eu lembro o Belos Praju, o chileno que veio jogar também. Eu falei, caramba, todos esses caras, pô, né, e anos depois está participando do evento fazendo isso, eu fico pensando na molecada pequenininha vendo, né? O Nadal chegou lá, vendo todos esses caras que eles hoje em dia veem na televisão, né? Então é um impacto que isso não causa, né? Então é sim, muito legal sim, participar desse mecanismo. sim, totalmente, totalmente. Bom, Pardal, eu só tenho mais uma pergunta para você e seria o que é que você diria, que conselho você daria para o Pardal que está começando a jogar tênis? Ah, O pro Pardal. Pardal de 8 anos, 9 anos, tem algum conselho que você daria para ele? Conselho. Primeiro, se o Pardal de 8 ou 9 anos gostar tanto de tênis como o Pardal de 8 9 anos que era eu gostava,
que eu adorava jogar tênis, como a gente sempre gostava, né? Passava o dia inteiro dentro da quadra. Que ele siga firme atrás disso, do seu sonho, né? Que ele jogue muito, que ele tenha a sorte de ter bons treinadores do lado dele, que ele tenha a sorte de ter pais que não enchem o saco dele, e que incentivem ele a seguir firme e que, de repente, na verdade, que ele tenha a sorte de ter pais ao lado dele, que tragam bons treinadores para o lado dele e deixe os treinadores tomar conta dele. Porque acho que talvez isso tenha sido a coisa que me deu mais. Assim, se eu sou um cara que era criativo dentro da quadra, que era um cara enfim, eu pude me expressar e fazer as minhas coisas, foi porque meus pais me deram liberdade para ser isso, né? Eles me deram, e eles trouxeram pessoas ao meu redor que me deixaram essa criatividade minha e eu ser o Pardal, né? Por isso que eu tenho o apelido de Pardal, né? Eu me lembro, me lembro. Pois é, que engraçado, né? Engraçado história que une a gente, né? Encontrar de criança, eu cheguei naquele clube de casualidade da vida, conhecer você, conhecer o Chapecó, e 50 anos mais tarde, tá sentado falando de tênis ainda, né? Que doideira, né? Se Né? você É for olhar, se você muita for olhar coincidência. nas nossas vidas, nós provavelmente somos os amigos, assim, muito proximamente, os amigos mais antigos um dos outros. Claro, claro. Quantas É, pessoas você conhece mais novas que você não conhece? Quantas pessoas eu conheço mais novo que eu conheci você? Poucas. pois é, poucas. E É. ainda ter relacionamento com eles, né? Não, exatamente. Ainda ter esse relacionamento, exatamente. É, incrível, incrível. Não Impressionante. paro de me assombrar disso. Bom, grande Pardal, Valeu, muito Tonhão. obrigado pela conversa. Eu sei que tem muita coisa ainda para as pessoas que estão escutando. Quando a gente se junta com o Pardal, eu mato ele a pergunta, a gente fala de tênis, eu não solto ele, eu não deixo ele embora. E eu sei, sou chato às vezes, né, falando de tênis, mas é a paixão, né? A A paixão gente que une a curte. gente. Nosso papo é sempre bom. É, sempre bom. É sempre bom mesmo. Beleza, Pardal. Muito, Valeu, muito Tonhão. obrigado. E a gente está se vendo aí. Até o próximo cafezinho. Até o próximo. Thank you for listening to the ideas we shared. I hope we were able to serve you well. See you in the next one.